todos, boa noite. Volto aqui ao vosso convívio para uma nota que eu diria de âmbito necrológico, porque falo convosco para vos anunciar a morte daquele que foi o movimento populista mais proficiente e mais poderoso e mais efetivo deste século XXI até agora. Falo, é claro, do movimento MAGA, Make America Great Again, que está morto, paz à sua alma. E o momento, a meu ver, marcante que marcou essa morte, esse falecimento, foi aquele em que a Marjorie Taylor Greene, a representante do Estado da Geórgia na Câmara dos Representantes norte-americana, publicou um tweet a dizer não quero mais disto, vou-me embora, anunciando que no dia, acho que salvo erro, 6 de janeiro, vai deixar o Congresso. É claro que ela faz isto porque sabe que sem o apoio de Trump seria muito difícil a sua candidatura e até o financiamento da sua candidatura para um novo mandato, mas sobretudo é simbólico este gesto porque a Marjorie Taylor Greene era dos poucos sobreviventes do verdadeiro populismo americano. Ela, Thomas Macy e mais 2 ou 3 que ainda restam no Congresso. E quando digo a única sobrevivente nos intestinos do poder do Capitólio, não é? E porque é que ela não vai ter o apoio de Trump? Porque simplesmente por ser fiel ao mandato populista, precisamente. Ou seja, enquanto o Donald Trump se foi desviando desse mandato, e já lá vamos, a Marjorie permaneceu fiel a certos princípios, por exemplo, o princípio da transparência do governo federal e insistindo sempre, por exemplo, na revelação dos fecheiros Epstein, votando contra o financiamento americano do Estado de Israel e dos seus crimes de guerra. Enfim, portanto, mantendo-se fiel a um certo princípio populista, pelo qual ela foi eleita e por isso mesmo, e também, por exemplo, aponta-se ao financiamento da Ucrânia, enfim, um conjunto de pressupostos populistas pelos quais o próprio Donald Trump também foi eleito, mas disso fez dela um inimigo de Donald Trump, que a passou a hostilizar loucamente, e também, obviamente, do aparelho republicano, apesar dela representar institucionalmente o Partido Republicano, absolutamente odiada, por exemplo, pelo Speaker Johnson, pelo líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes. Enfim, e ela simplesmente disse: eu até já tive ameaças de morte e o diabo, e estou constantemente a ser aviltada e ameaçada e hostilizada, portanto isto para mim acabou. E esse, para mim, na minha perspectiva, e é completamente discutível, marca o funeral da coisa, é quando vai enterrar. Porque, enfim, era esta mulher que de facto dava cara a certos valores que, entretanto, o Donald Trump traiu em absoluto. Se eu lembro-me aqui, em março, já não me lembro bem se foi em março ou abril, eu fui convidado para ir, ou Isto é o Povo a Falar, e já na altura estava a dizer: cuidado que isto está-me a cheirar atração ao mandato eleitoral, então agora, meu Deus, não é? Agora, meu Deus, é claro que eu, apesar de sempre ter tido as minhas suspeitas sobre Donald Trump, eu sempre disse isso, e sempre escrevi que o Trump era um liberal de Nova Iorque, essencialmente, com uma costela nacionalista, digamos assim. Mas mesmo eu considero que fui bem enganado. Contra a cultura, na altura, portanto, sempre é óbvio que torcia pela vitória do Trump, pelo Donald Trump, mas hoje em dia, sinceramente, enfim, acho que
a coisa está a correr mesmo mal e a desviar-se completamente das promessas eleitorais e do mandato eleitoral. As pessoas não votaram Donald Trump para aquilo que ele está a fazer como presidente, de todo. E isto começou, na verdade, até antes dele ser eleito, porque já antes dele ser eleito, a chefe de campanha, que é hoje a chefe de gabinete de Donald Trump, e isso na altura, por exemplo, escapou-me completamente, sou sincero, que é uma senhora chamada Susie Wiles, a atual chefe de gabinete de Donald Trump e quem manda na Casa Branca, organicamente. A Susie Wiles é uma senhora do sistema, uma senhora que protege os interesses corporativos do Partido Republicano, sobretudo, os interesses sionistas também. É uma pessoa que fecha a porta àqueles que podiam influenciar Donald Trump no sentido de cumprir o seu mandato populista. Eu não vou estar aqui, toda a gente que está a ver este vídeo, de certeza que percebe o que é que eu digo como mandato populista, não é? Mas de qualquer forma vamos falar nisso ao longo deste vídeo, mas basicamente o conceito America First, a não disponibilidade para as guerras eternas que os Estados Unidos gostam tanto de desenvolver, enfim, um conjunto de circunstâncias que ele tem traído. E muito graças à mulher forte e uma das pessoas mais poderosas do mundo neste momento, que é a Susie Wiles, uma mulher que está ligada a interesses globalistas, que já trabalhou para a Pfizer, para as grandes farmacêuticas, que, enfim, é uma senhora instalada na podridão do pântano de Washington completamente e que protege os instalados, os poderes instituídos. É uma senhora que tem uma visão até da geração dela, ela é uma boomer, portanto, como aliás o Donald Trump também, ou seja, o que eu quero dizer é que são pessoas que têm ainda uma visão imperialista dos Estados Unidos e recusam-se a entender o mundo como multipolar. E isto hoje em dia tem graves consequências e nós estamos a assistir a essas consequências. Porque os Estados Unidos já foram um império que transmitia alguns valores com os quais eu passei grande parte da minha vida política e grande parte do meu pensamento político foi dedicado até a apoiar os americanos em certo sentido, e hoje em dia isto é diferente. Os Estados Unidos, na verdade, no meu entender, e eu já disse isto também várias vezes nestes vídeos, ou já escrevi no Contra, neste momento é a primeira força de destruição, e é de destruição não só bélica, como destruição social no mundo. É um império disfuncional, decadente, corrupto, até à última casa. E essa visão de que os americanos tinham lições técnicas e morais para ensinar ao mundo, isso já não acontece. E estas pessoas de Susie Wiles, por exemplo, ainda acredita que essa é a missão dela, é defender o Império Americano, apesar de todas as evidências contra essa ideologia. Mas pronto, nessa altura, portanto, quando ainda em campanha o Donald Trump prometia, e estávamos todos à espera, de que a coisa fosse um bocadinho melhor do que o seu primeiro mandato, um bocadinho mais contra o sistema, mais anti-sistema. Mas esta inclusão da Susie Wiles como diretora de campanha e depois como chefe de gabinete já era um indício. Eu, como já disse, não dei por ela, mas já era um indício de que as coisas não iam correr bem. Depois, por outro lado, há aqui um elemento importante que ainda hoje me deixa um bocadinho dividido, que é o J.D. Vance. O J.D. Vance é uma pessoa que tem um percurso interessante no sentido da ideologia populista. Porquê? Porque ele é filho de uma família, ele é descendente de uma família pobre, uma família vitimizada pelo globalismo no Midwest americano, como há milhões nos Estados Unidos. De uma família pobre,
de uma família com problemas de drogas e de consumo de álcool e o diabo. Teve uma infância muito difícil, mas graças ao seu talento e ao seu mérito conseguiu bolsas de estudo, foi conseguindo bolsas de estudo e chegou à Ivy League, portanto chegou às grandes faculdades americanas, onde rapidamente foi cooptado pelas elites, por um certo tipo de elites, já vos vou falar que quem, especificamente, que lhe proporcionaram não só o trajeto político, porque ele, antes de ser vice-presidente, era senador, mas também uma espécie de construção do seu perfil. Ou seja, o J.D. Vance escreveu muito cedo na sua vida um romance que é um best-seller, que é Hillbilly Elegy. Eu não, vou-me perdoar agora, não me estou a lembrar como é que se há sequer uma tradução em português e qual é o título que inventaram para a coisa, mas em inglês americano é The Hillbilly Elegy, ou uma coisa assim do género, em que ele, pronto, fala da sua história, das suas origens complicadas e diabo. O filme até inclusivamente foi adaptado por Hollywood com atores até liberais à brava, tipo Meryl Streep e o diabo. Se não estou enganado. Mas se não é Meryl Streep, é assim uma desse género de raparigas da esquerda americana hollywoodesca. E também teve grande sucesso. O livro vendeu muito, é um best-seller. O filme também teve muito sucesso e refletia muito, de facto, a realidade da América pós-globalização. Ou seja, ali, lá está o contexto social americano que levou à primeira eleição do Donald Trump é explícito nesse livro, apesar do livro não ser particularmente político. É um livro que conta a história da vida dele. E não é bem da vida, da infância e da adolescência. Bom, dito isto, quem é que financiou o J.D. Vance para ele chegar onde chegou? Quem é que viu, logo que ele chegou ao circuito das grandes faculdades americanas, quem é que reparou, este tipo tem aqui um potencial? O Sr. Peter Thiel. O Sr. Peter Thiel, que é o fundador de empresas como a PayPal e a Palantir. Eu não preciso dizer isto, toda a gente sabe. A PayPal, durante a pandemia, por exemplo, cancelou contas a vozes dissidentes, impedindo youtubers e influencers de todo o género que não concordavam com as leis draconianas da pandemia, com as vacinas e o diabo, que não impedia que eles retirassem rendimento do seu trabalho, porque o PayPal é muito importante no processo de faturação destas coisas. Então, começa por aí. Depois a Palantir. A Palantir é uma empresa, será talvez a mais perigosa empresa contemporânea, para não dizer mais, para não ser acusado de exagero. Mas é uma empresa extremamente perigosa. É uma empresa que tem um conceito muito simples, que é este: utilizar análise de base de dados através de inteligência artificial para, por exemplo, prever o crime, numa óbvia síntese do pensamento de Philip K. Dick no relatório minoritário, por exemplo. É uma empresa muito perigosa para o cidadão normal, basicamente. É muito útil, será muito útil para os poderes instituídos. O primeiro cliente, durante 10 anos, os primeiros 10 anos da Palantir, a Palantir trabalhou exclusivamente para a CIA. Okay? Portanto, vocês estão a ver. E foi acionada pela CIA. Hoje em dia trabalha para Estados, governos por todo lado. O atual CEO da Palantir é um senhor chamado Alex Karp, que se gaba de ter ajudado certos governos europeus a silenciar a extrema-direita, tal extrema-direita que é toda a direita. Já nem é a direita, é qualquer pensamento dissidente hoje em dia em relação às narrativas oficiais é de extrema-direita. Eu acho que em certas coisas até um comunista de repente pode ser considerado de extrema-direita, mas pronto, adiante. Portanto, estas pessoas são extremamente poderosas, extremamente perigosas, e o J.D. Vance deve muito ao Peter Thiel.
Deve muito o seu percurso ao Peter Thiel. E se por um lado eu considero o J.D. Vance um tipo que podia representar de facto um vetor de populismo, um interessante vetor de populismo, dada a sua biografia e até o seu pensamento, na verdade, por outro lado eu sei de quem é que ele é devedor, e não é boa gente, não é boa gente, pelo contrário. Portanto, logo de princípio, mesmo antes de Trump ser eleito, já existia a Suzy Wiles, por um lado, a mulher do aparelho do Partido Republicano, e por outro lado, o J.D. Vance, o homem que faz a ponte, e que nós agora estamos a ver os resultados, já lá vamos, que faz a ponte entre Washington e o eixo que eu considero luciferino, Wall Street, Silicon Valley. Ora, isto já dava um bocadinho de pensar, mas depois, quando o Trump é eleito, o que é que acontece? Ele começa o processo de nomeações, de nomeações para os cargos governamentais. E logo aí é que as coisas começaram mesmo, e evidentemente, para toda a gente que estava atenta, a correr menos bem. E quando eu digo a correr menos bem, é no sentido da traição do mandato eleitoral, dos valores pelos quais ele tinha sido eleito. Toda a gente estava à espera que o Trump chegasse e fosse um tipo completamente antissistema, não só completamente antissistema, como fosse perseguir a corrupção generalizada que se tinha visto, por exemplo, nos últimos 4 anos da administração Biden. O que é que acontece? O Trump começa por nomear 2 ou 3 personalidades que agradavam à base populista. Estou a falar Matt Gaetz, por exemplo, estou a falar Tulsi Gabbard, outro exemplo, mas depois também nomeia, faz coisas absolutamente inacreditáveis. Uma delas é nomear o atual, ainda hoje, 10 meses depois continua a ser, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, um senhor chamado Scott Bessent, que um dos seus empregos anteriores, antes de ser secretário de Tesouro, era gestor de fundos do Jorge Soros. Quer dizer, lá está, ninguém que votou Donald Trump tinha a ideia que isto seria possível. Não é? Partia-se do princípio que o Jorge Soros era um inimigo fundamental do populismo americano e do Donald Trump em particular, e que representava valores que o Donald Trump iria combater. E eis não quando o secretário do Tesouro, e só o secretário do Tesouro, não é? Um homem que tem uma enorme influência no governo americano, e não só, e tem uma enorme influência global, dada a importância do dólar e da economia americana. O secretário do Tesouro é um globalista puro e duro, que trabalhava para os Soros. Não é? Portanto, isto deu-me logo que pensar, mas há muitos outros casos. O Sr. Marco Rubio foi escolhido para secretário de Estado, que é uma espécie de ministro dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Marco Rubio é um homem, toda a sua carreira foi financiada pelo complexo industrial e militar americano, portanto logo aí também, o que é que está a acontecer aqui? Isto para além também, lá está, de aparentemente ser um velho e fidalgal inimigo de Donald Trump. Se recuarmos às primárias do Partido Republicano de 2015, quando Trump se candidata, e ouvirmos Marco Rubio sobre Donald Trump, se calhar as pessoas que nunca o tenham ouvido vão ficar surpreendidas por ele agora ser o secretário de Estado da administração Trump. Se calhar vão estranhar. É claro que é verdade que o Donald Trump já tinha uma reputação que vinha do primeiro mandato de não saber reconhecer bem quem são os inimigos e quem são os amigos, não é? Porque, vamos lá ver, quando acontece a pandemia, por exemplo, o Donald Trump deve ter perguntado lá na sala de aula, mas quem é que é o gajo da saúde aqui, o gajo da virologia e o gajo forte aqui? E disseram que era o Anthony Fauci e ele... Então é o Anthony Fauci. Né? E depois a gente vê quem é que era o Anthony Fauci e que valores é que representava, e o diabo não tinham propriamente a ver com os valores, pelo menos partilhados pela base que elegeu, na altura, o magnata de Queens. E isto, entre outros episódios, de facto o Trump não tem essa reputação de saber distinguir amigos de inimigos, não tem. Isto partindo do melhor princípio, que é
partindo mesmo do princípio que ele está a ser sincero, sobre os inimigos que tem e os amigos que tem, não é? Porque, ou seja, que os amigos e os inimigos que ele tem são os mesmos amigos e inimigos têm a sua base populista, o que também é discutível neste momento. Mas pronto, adiante. Portanto, ele nomeia o Scott Bessin, o Marco Rubio, que o Marco Rubio é o género de pessoa que não há uma guerra de que ele não goste, não é? Ele agora está a tentar, por exemplo, uma guerra na Venezuela, depois tentará uma em Cuba. A guerra na Rússia, com a Rússia agrada-lhe, o genocídio na Palestina também, o bombardeamento do Iémen e do Irão e tal, são tudo coisas que ele aprova. Depois, ele nomeia para Conselheiro de Segurança um homem que, entretanto, acho que foi despedido, entretanto, que é o Keith Kellogg, lá está, um homem do aparelho de Washington, do Partido Republicano de Washington, um neoconservador, um tipo também, não há guerra nenhuma que ele não alinhe logo. Nomeou o Howard Lutnick para o comércio, que é um sionista para-ideológico, quer dizer que está lá só para defender interesses israelitas, ponto final, e cuja frase America First, o slogan America First, não lhe deve dizer mesmo nada, porque ele nem sequer pode ser considerado um patriota, e quando muito será um patriota de Israel. Enfim, houve aqui uma sucessão de nomeações muito complicadas e muito traidoras do mandato eleitoral. Há um caso que eu gostava de destacar pelo cinismo da coisa, que foi o caso do Matt Gaetz. O Matt Gaetz era, como a Marjorie Taylor Greene, um daqueles representantes do Congresso mais incómodos para o aparelho, e o Trump, para agradar à massa populista que o tinha eleito, nomeou para o Departamento da Justiça, para a Procuradora-Geral. Acontece que o Trump sabia perfeitamente, que o Matt Gaetz nunca ia ser. As nomeações precisam depois de ir ao Congresso para serem confirmadas. E ele sabia que o Matt Gaetz tinha criado tantos anticorpos, precisamente por ser um dissidente, tinha criado tantos anticorpos no Congresso cuja a sua nomeação nunca iria ser aprovada. Fez isto só para o populista ver, digamos assim. E entregou-o às feras. E é claro, o homem, que entretanto logo que foi nomeado, tinha deixado o seu assento no Congresso, demitiu-se do seu assento do Congresso. Quando voltou ao Capitólio como um candidato a chefe do Departamento de Justiça, foi, claro, chumbado veementemente, uma maioria entre senadores e representantes, uma maioria de 90 e tal %, e o Trump, que até é conhecido por ser um tipo que, quando quer mesmo lutar por qualquer coisa, pega no telefone e começa a ofender os congressistas todos e a chantageá-los e o diabo, e a ameaçá-los e o diabo, como aliás fez com Marjorie Taylor Greene recentemente, tem feito, e que faz com o Thomas Macy e o diabo. O próprio Thomas Macy já testemunhou sobre isso. Não fez sobre o Matt Gaetz, não fez nada, deixou-o cair, fazendo um grande favor ao Congresso, porque acabou, como o Matt Gaetz tinha demitido para assumir esta nomeação, o Congresso viu-se livre do Matt Gaetz, e depois, para substituir o Matt Gaetz, com este pensamento que é, pois estão a ver, um populista radical não serve, não é nomeado, então vamos buscar quem? Vamos buscar a Pam Bondi, que era a procuradora da Califórnia. Nenhum político da Califórnia, sendo a Califórnia tipo a capital mundial do liberalismo maluco, do liberalismo mais nojento e elitista que se possa imaginar, nenhuma procuradora chega à procuradora na Califórnia por boas razões. E a Pam Bondi, e tem-se visto perfeitamente,
é uma desgraça como procuradora, e é a inversão, lá está, daquilo que das expectativas das pessoas. As pessoas não tinham votado para que o Donald Trump chegasse à Casa Branca e colocasse uma pessoa do sistema como procuradora. Pelo contrário, era o Matt Gaetz que as pessoas estavam à espera, de facto. Para quê? Para procurar criminosos do Estado Profundo. Coisa que a Pam Bondi nunca vai fazer. Tanto que estamos a ver que no caso Epstein, esta é a rapariga que chega à Fox News em março e diz assim: eu tenho os fecheiros Epstein na minha secretária para ver o que é que vamos fazer com eles. E passado um mês está a dizer que os fecheiros não existem, afinal. Isto é um facto, meus amigos. Houve agora um voto recente do Congresso para que os fecheiros sejam liberados. Mas é óbvio que a Pam Bondi vai fazer tudo o que for possível e inclusivamente é fácil, basta dizer assim: não, mas eu não posso, há aqui uns fecheiros que posso, há aqui outros que não posso porque estão em investigação e o diabo. Segredo de justiça, interesses de segurança nacional, enfim, nós não pensem que só porque o Congresso disse libertem os fecheiros Epstein que vamos ficar mais esclarecidos sobre as atividades e, principalmente, porque as atividades já as conhecemos, na verdade, o que gostaríamos de saber era quem eram os implicados. Não vamos saber, porque quem está na Procuradoria-Geral da Federação é a Pam Bondi, que está lá precisamente para proteger as elites. Quando aquilo que toda a gente esperava desta administração é que chegasse e, fosse quem fosse, elites ou não, perseguisse os grandes criminosos do caso Epstein. Não é? Por exemplo, do caso Epstein. Portanto, isto das nomeações... Uma vez passada esta fase das nomeações, e aí eu, o Contra já nessa altura, já estava a denunciar todas estas situações... Depois das nomeações começaram a suceder-se os episódios estranhíssimos de traição ao mandato populista. Logo, eu lembro-me logo nos primeiros, nos primeiros 30 dias, a administração ainda não tinha 30 dias, e o Trump apareceu na Casa Branca a assinar um protocolo de apoio a um mega projeto industrial que combinava inteligência artificial e tecnologias de vacinas mRNA num campus industrial no Texas, cujos protagonistas era um senhor japonês, que eu agora não me lembro o nome, nem tenho que me lembrar, na verdade. E quem? O Sam Altman. Sam Altman, o homem da OpenAI, do ChatGPT, se quiserem. O Sam Altman é um liberal... Por exemplo, o registro de contribuições do Sam Altman para os partidos é 90% democrata. Ele dá dinheiro aos democratas, não dá dinheiro aos republicanos sequer. Nem sequer é um neoconservador. É um democrata, um liberal. O Sam Altman é um liberal. Esse foi um episódio, para já, porque lá está... Outra vez, ninguém está à espera, ninguém que tenha votado Trump em 2024, em novembro de 2024, está à espera que uma das primeiras coisas que ele faça é um protocolo com o Sam Altman que tenha a ver com a utilização de inteligência artificial para a criação de vacinas mRNA. A mesma tecnologia de vacinas que foi aplicada à Covid-19 com os resultados nefastos. É claro que nós sabemos, e sempre soubemos, que o Donald Trump não é uma pessoa propriamente consciente do que é que representaram as vacinas, o processo de vacinação a nível global contra a Covid. Mas, de qualquer forma, pelo menos esperávamos que ele não entrasse logo no eixo Silicon Valley da coisa, não é? Mas depois há muito mais exemplos, começaram-se a seguir exemplos deste género, que culminaram aqui há uns meses, culminaram com um banquete em que estavam todos, lá está, aparentemente os inimigos de Donald Trump e do mandato de Donald Trump, tipo os Zuckerbergs da vida, os Tim Cooks da vida, da Apple, os diretores da Google, toda aquela gente de Silicon Valley a conviver, a ser recebida com pompa e circunstância por Trump e pela sua primeira-dama,
num conflito de interesses, ou não diria de conflito de interesses, mas num conflito ideológico brutal, porque, lá está, outra vez, eu vou repetir isto várias vezes, as pessoas não votaram em Trump para que ele fosse amiguinho de Silicon Valley, dos engenheiros liberais de Silicon Valley. Não foi por isso que as pessoas votaram. Pelo contrário. As pessoas votaram para que Trump fosse um adversário dos interesses de Silicon Valley, principalmente aqueles que têm a ver com a liberdade de expressão, com o regime corporativo, elitista, globalista que reina nos Estados Unidos da América, e que as elites de Silicon Valley são um exemplo flagrante, se não o primeiro. Mas não, afinal são todos amigos, inclusive com o Zuckerberg. Não é? O Zuckerberg tinha contribuído, isto é mesmo estranho, não é? O Zuckerberg tinha contribuído decisivamente, ele próprio o admite, para falsear as eleições de 2020 que Donald Trump perdeu. E estava agora a ser recebido com pouca circunstância na Casa Branca para um banquete entre amigos e o diabo. Boing. Mais recentemente, e talvez de forma ainda mais chocante, o Donald Trump convidou para firmar um acordo de bilhões, 30 bilhões ou 60 bilhões de dólares, assim um disparate, com a Pfizer. Convidou o Albert Bourla, um dos grandes criminosos deste século, um genocida, portanto o CEO da Pfizer, que muito responsável pelos 18 milhões de mortos que já ocorreram a propósito do programa de vacinação global contra a Covid. Convidou-o para vir à sala oval e teceu-lhe rasgados elogios. E estava com ele como se fossem amigos, basicamente. Firmou um negócio multimilionário com o homem e tudo. O que é espantoso. Vou dizer outra vez, Ninguém que votou Donald Trump estava à espera de uma coisa destas na vida. Mas é que nem em pesadelo estavam à espera de ver Bourla a ser elogiado por Donald Trump na Casa Branca. Quer dizer, não é? Nem pouco mais ou menos. Nem pouco mais ou menos. Depois, na política externa, as coisas também não têm corrido de acordo com as expectativas do eleitorado. Não é? E com as expectativas do movimento, das bases do movimento MAGA. Porque a única coisa que Trump tinha prometido a Trump, não é? Isto é aquelas coisas, ele abre a boca e diz estas coisas, que é: eu chego a presidente e paz na Ucrânia em 24 horas. Pois. Ninguém estava à espera que ele conseguisse a paz na Ucrânia em 24 horas. Mas também ninguém estava à espera que, não consigo a paz, então vou seguir a política do Joe Biden, que é o que ele tem feito. E vou tomar um lado e apoiar a Ucrânia. Quando a única coisa que ele tinha que fazer para respeitar o seu eleitorado, quem o elegeu, era: não consigo a paz, então muito bem, desligo-me disto, saio disto. Pelo menos não consigo a paz, mas também não vou alimentar a guerra. Mas não. Tem sido o triste espetáculo que tem sido, com mudanças de posição constantes, com comportamentos erráticos, com pressões internas. Lá está, a Suzy Wiles não deve deixar entrar ninguém que lhe diga a verdade sobre a guerra na Ucrânia. Só deixa entrar os Kellogg's da vida que lhe vão dizer: não, a Ucrânia pode ganhar esta guerra à vontade, e o diabo, quando toda a gente sabe, quando toda a gente com um mínimo de consciência da coisa sabe que não é possível. Mas o Trump depois tem este problema, vive na bolha entre a malta que lhe entra na sala oval e a Fox News, então acha, pronto, enfim. Agora, muito recentemente, parece que tem estado outra vez a mudar de opinião, porque lá conseguiu entrar alguém na sala oval que lhe disse: Presidente, mas olha que anda a ser enganado aí pela malta, pá. Porque os russos nos últimos 2 meses já tomaram 86 localidades no leste da Ucrânia. Você está a ser enganado, pá. Pense lá 2 vezes nisto. Então ele deve ter entrado em pânico e pediu ao Kellogg, que é aquele amigo que ele tem, que serve um bocado de emissário especial para missões diplomáticas, esgalha-me aí rapidamente um plano de paz, a ver se a gente o vende aos ucranianos e aos europeus e aos russos, porque eu não quero ficar com esta batata quente na mão, porque isto é outro Saigão, isto é outro Afeganistão, e depois eu é que fico mal a filho e filho. E ele, entretanto, já deve ter percebido isto.
Custou, mas acho que já deve ter percebido. Embora, a gente nunca sabe, não é? Amanhã ele acorda e afinal não percebeu nada e acha que a Ucrânia vai ganhar a guerra. Mas até aí, lá está, ninguém estava à espera que o Donald Trump chegasse sequer a equacionar o envio de mais mísseis para a Ucrânia e diabo. Quer dizer, o Donald Trump já tomou posições, nestes últimos meses, já tomou posições que são mesmo muito parecidas com as posições da administração Joe Biden. Ninguém estava à espera. Depois, em relação a Israel, a circunstância é de tal forma grave, e quando eu digo a circunstância, qual é a circunstância? A circunstância, há muito quem diga nos Estados Unidos da América que o movimento Make America Great Again passou neste mandato, nestes 10 meses, ou 11 meses da presidência de Donald Trump, para se chamar o movimento MIGA, Make Israel Great Again. Porque, de facto, todos os interesses israelitas estão a ser defendidos acerrimamente em Washington e acerrimamente pela Casa Branca. Inclusivamente a prática de crimes de guerra, de genocídio em Gaza, tudo financiado pelos americanos, porque o Estado de Israel, sem o financiamento americano e o apoio americano, provavelmente já nem existia, não é? E isto também deixa as pessoas um bocadinho... enfim, mas o que é que se está aqui a passar? Então, mas não é America First? Devia ser America First, não é? Tipo, e qual é o interesse que tem os Estados Unidos na proteção da fronteira leste da Ucrânia, ou no genocídio de palestinianos, ou nas milícias Houthis, ou até na questão iraniana? Porque reparem, quando nós dizemos não, mas é importante que os iranianos não tenham armas nucleares. Bem, bom, eu também preferia que os iranianos não tivessem armas nucleares, mas preferia da mesma forma que os israelitas também não as tivessem. E se encararmos a circunstância objetivamente, os israelitas têm armas nucleares, têm 90 e tal ogivas operacionais neste momento. Os iranianos acham que também devem ter. Eu não sei se têm ou não, calculo que não. Calculo que é um processo que querem ter, sim. Mas daí a de repente tomar-se uma decisão, vamos bombardear o Irão, ou vamos incentivar Israel a fazer a guerra ao Irão, enquanto os iludimos. Isto foi um episódio, para mim, dos episódios mais vergonhosos de sempre da política internacional. Trump chama os mais altos responsáveis da diplomacia iraniana para uma mesa de negociações para os alienar de um facto, que os israelitas iam atacar o Irão. E isto é tão feio, sinceramente. É daquelas coisas que está para além de qualquer equação ética da política internacional. Não é assim que se fazem as coisas, não é? E depois ele próprio acaba por explotar um ataque que ele disse que foi muito bem sucedido, mas acho que nem por isso, na verdade, às instalações ditas nucleares iranianas, que, enfim, foi uma coisa mais simbólica que outra coisa qualquer, mas que vale o que vale. Mas lá está, para um homem que tinha passado a campanha eleitoral a afirmar-se como o Presidente da Paz, eu vou ser o Presidente da Paz e tal, não está nada mal. Portanto, ele já bombardeou o Irão, já bombardeou o Iémen, tem tido um comportamento super errático e destrutivo na questão ucraniana, está-se a preparar para uma guerra com a Venezuela, e só passaram 11 meses. Bom, depois mesmo, voltando à política interna, eu tinha-me esquecido há bocadinho de dizer isto. Há questões, se de facto há certas circunstâncias em que ele de facto tem tentado cumprir as promessas, por exemplo, no que tem a ver com o vírus woke dentro da administração federal, ele tem tentado lutar contra isso. Não é fácil muitas vezes porque depois o sistema judicial não deixa certas coisas acontecerem, mas ele tem tentado, isso é verdade. Em relação à proteção das fronteiras, tem tentado, e com algum sucesso, até porque acontece uma coisa, psicologicamente há muito menos gente a entrar neste momento nos Estados Unidos, porque enquanto durante o regime Biden eles sabiam que eram bem-vindos, agora já não sabem se são bem-vindos ou não,
E provavelmente não serão, portanto vão menos, não é? E estão a entrar menos. As deportações, há muita propaganda à volta disto. Fala-se em 500 mil pessoas que já foram deportadas. Eu tenho as minhas dúvidas, não acredito neste número. E quero lembrar-vos o seguinte: aqui há uns 3 meses ou coisa que valha atrás, publiquei no Contra um artigo com fontes credíveis, em que os próprios funcionários da Autoridade das Fronteiras Americanas falavam que seria difícil conseguirem atingir o objetivo no fim do ano, um objetivo que era bater o número de deportações de 2012, quando estava quem? Barack Obama na administração, na Casa Branca. E eu, não sei, ele talvez consiga, de facto. Eu tenho visto aqui números, não sei se confio nos números, que falam, de facto, no 500 mil deportações. Considerando as dificuldades, lá está, judiciais, e mesmo em termos de atividade policial do ICE, que tem tido muito pouco apoio dos Estados até onde há mais imigrantes, que são os Estados democratas. Isto, muito pouco apoio é dizer pouco. Porque há casos, por exemplo, em Portland, o Contra também tem isto documentado, em Portland, a polícia local de Portland trabalha a favor dos imigrantes ilegais e contra a atividade do ICE. Não é? O que é até, se nós pensarmos bem nisto, é até um pronúncio de guerra civil super preocupante. Portanto, há algumas dificuldades. Ele tem tentado aqui e ali, de facto, respeitar o seu programa eleitoral, mas há aqui uma circunstância muito complicada, que é dos imigrantes, portanto, dos imigrantes legais. Porque o eleitorado populista do movimento Make America Great Again também expectava que se trabalhasse mais em favor do acesso, em favor das classes médias e média-baixas americanas nativas. Acontece que o Donald Trump, aqui a meio destes 11 meses, foi para aí, já não me lembro, vocês desculpem, mas datas eu não me lembro bem, mas o Donald Trump fez o seguinte: existia um entendimento no departamento, portanto, na administração federal, de que 300 mil novos estudantes asiáticos vindos da Ásia para a América eram um bom número. Esperava-se que Trump até reduzisse esse número. Ele dobrou. 600 mil. Ou seja, ele neste momento ele autorizou a entrada de 600 mil estudantes asiáticos por ano, nos Estados Unidos da América. Quando até a Fox News, quando até a Ingram, Laura Ingram, que é uma âncora da Fox News, lhe perguntou: mas 600 mil? Então, mas o Trump deu uma resposta que eu considero imbecil. É imbecil. O que ele disse foi: é que sabe, as nossas faculdades precisam de alunos. Porque senão há muitas faculdades que fecham. Bem, isto é completamente assim. Se um país tem faculdades que precisam de imigrantes para sobreviverem, lá está, qualquer populista que se preze diz assim: deixem fechar. Fecham. Ok, fecham. Depois, se há um problema de que não há população estudantil em quantidade suficiente para alimentar as faculdades, talvez, se calhar, a melhor maneira de resolver o problema é qual? É facilitar, promover o acesso da população nativa a essas faculdades. Não é? Se calhar é isso, não é? Porque basta hoje em dia entrar em qualquer faculdade americana para se perceber que a população nativa está subrepresentada. Ou então estamos simplesmente a dizer: não, desculpem, mas os asiáticos são mais inteligentes, espertos e porreiros e precisamos mais deles do que da população nativa, portanto, eles têm que vir. Mais valia ter dito isso, se calhar é isso que ele pensa. Porque é de certeza isso que pensa
A malta de Silicon Valley, isso sem dúvida. Isso é de certeza. A malta de Silicon Valley e a malta da Ivy League da coisa, das grandes academias americanas, que se há alguém que esta gente detesta, são homens brancos americanos. Esses é que não. Esses é que não servem. Esses é que não servem. Ora, isto, lá está, é tudo menos populista, certo? Concordam comigo, não é? Isto é tudo menos a aplicação da ideologia populista. Então, tenho aqui umas notas, estou aqui a dar umas notas, vê se não me esqueço de dizer, é o costume, vocês sabem. Por último, mais um destes fatores que faz confusão. Agora, a coisa o projeto já era falado, já havia conhecimento público sobre este projeto, mas a semana passada, a coisa que vale aqui há uns dias atrás, o Donald Trump assinou uma ordem executiva que tem a ver com uma coisa que eles chamaram Missão Gênesis. A Missão Gênesis foi por eles próprios comparada ao projeto de Manhattan, o projeto de ultra secreto que levou à criação da bomba atómica, liderado por Oppenheimer no fim da Segunda Guerra Mundial. Os próprios promotores deste projeto de Missão Gênesis gostam de o comparar ao projeto de Manhattan, o que só por si já diz muito, considerando que o projeto de Manhattan levou à morte no momento da explosão de Hiroshima, só no momento da explosão de Hiroshima, de 150 mil pessoas. Penso que 80 mil em Nagasaki e depois incontáveis dezenas de milhares de efeitos secundários da radiação e tudo isso. Este não é um projeto, a Missão Gênesis não tem a ver com bombas, é bombástico na mesma, no pior sentido da palavra. Porquê? Porque é um projeto que dá rédea solta a esta malta toda da inteligência artificial, que nós sabemos. Portanto, o que é a Missão Gênesis? É uma espécie também. A comparação que eu faço é com o Warp Speed. Não sei se lembra, o Warp Speed foi o nome que a administração Trump 2016-2020 deu ao incentivo para a criação rápida de vacinas contra a Covid, que teve os efeitos que teve, não é? Ou seja, inclusivamente permitiu às farmacêuticas não testar devidamente os efeitos adversos das vacinas, porque tinha que ser um processo acelerado. Agora, se na altura o Trump de facto estava pressionado por aquilo que lhe estavam a vender como uma pandemia que vai matar toda a gente, e não tinha informação sobre o que é que as farmacêuticas estavam preparadas para fazer, nem conhecimento técnico que lhe permitisse adivinhar, fosse o que fosse, a verdade é que, como já disse, a Operação Warp Speed resultou em tantos mortos como aqueles que morreram na Primeira Guerra Mundial, de efeitos adversos da coisa. Mas Trump aí tinha uma desculpa que não podia saber disto, apesar de ele nunca ter admitido nada disto, mas tinha essa desculpa. Hoje em dia não há nenhuma desculpa para dar carta verde e rédea solta àquela cambada de transhumanistas de Silicon Valley para motorizar, turbonizar a indústria de inteligência artificial. Principalmente considerando, por exemplo, não é principalmente considerando, é por exemplo, considerando que eu ainda hoje estava a ver no X que a economia americana está a perder 32 mil empregos por mês. Se apertarmos o acelerador, se carregarmos no acelerador da inteligência artificial, bom Deus, não vão ser 32 mil por mês. Não é? Vão ser 10 vezes isso. E o Trump está, mais uma vez, ou equivocado, na melhor das hipóteses, ou, na pior, a trabalhar em aberta cumplicidade com aquela gente que nós, populistas, considerávamos que eram inimigos dele. Porque considerávamos que ele ia representar os interesses do eleitorado populista. A Missão Gênesis não tem nada de populista. Tem de transhumanista, tem de substituição funcional do ser humano, tem de aprendizagem de feiticeiro, porque, na verdade, ainda ninguém conseguiu bem explicar ao público em geral que quando a inteligência artificial passar
deste nível para o nível daquilo que eles chamam de inteligência artificial geral, o que é que vai acontecer às sociedades? O que é que vai acontecer à economia? O que é que vai acontecer à vida das pessoas, que vão ser completamente destituídas das suas funções por máquinas, pelos algoritmos? Ninguém ainda conseguiu explicar isso. Há aqui uma ameaça existencial em relação à humanidade e em vez de se pôr um travão e pensar-se, bom, mas onde é que isto vai dar? Não. A administração americana está a fomentar e a acelerar o processo e a financiar o processo. Isto já para não falar, entretanto, as indústrias de inteligência artificial podem muito bem criar uma recessão económica brutal, um crash nos mercados financeiros brutal, porque estão a ser hiperfinanciadas, mas não estão a gerar lucros. Isto é um assunto fácil de pesquisar. O Contra também tem vários conteúdos relacionados com isto, mas nem acreditem no Contra. Não faltam são vozes a dizer, epá, isto está aqui uma bolha, isto vai dar merda. Okay? Portanto, este é mais um projeto que tem tudo menos de populista. O que é que isto está a criar nos Estados Unidos? Está a criar, e também, lá está, muito mais em favor dos liberais do que dos conservadores e dos populistas, uma guerra civil à direita. Uma fratura e uma divisão à direita absolutamente brutal. Pessoas como, por exemplo, o Tucker Carlson, que foi um grande apoiante de Donald Trump e, por todos os efeitos, até amigo dele, é hoje um crítico maluco desta administração. Ele tenta não fazer críticas diretas ao Trump, mas é mais que nítido que está a criticar a administração e ferozmente. Há todas aquelas vozes mais dissidentes que têm a ver com faixas etárias mais novas que votaram Trump, mas que nem por isso são, vamos lá ver, lá está, é populismo puro e duro, nem sequer é. Há muita gente nos Estados Unidos que votou Obama e votou Trump. E esta gente mais jovem, por exemplo, o Charlie Kirk era um grande condutor deste tipo de eleitorado mais jovem, não tem grandes simpatias pelo Partido Republicano, não há nenhumas simpatias pelo Partido Republicano, mas votaram Trump. E estão neste momento, as sondagens apontam para uma deserção do eleitorado mais jovem, que na verdade foi o que permitiu a Trump voltar ao poder. Em termos de demografia eleitoral, se analisarmos por faixa etária, foi precisamente esta gente, e por isso é que se dizia, eu mesmo a ver com razão, que o Charlie Kirk foi um dos principais responsáveis pela reeleição de Donald Trump. Esta gente está a desertar outra vez, porque já viu que, então, mas não era nada disto. E no meio desta confusão toda, o que é que temos? Temos a morte do populismo. Porquê é que temos a morte do populismo? Porque, reparem, se no caso em que toda a gente apostava que a coisa podia correr finalmente bem no sentido eleitoral, que era se Trump fosse reeleito, a coisa agora sim, vamos ver, é diferente, e o diabo. Se nem com Donald Trump as coisas parecem correr bem, pelo contrário, é legítimo perguntar-nos, então, mas afinal, que género de democracia é esta? Será que o voto ainda funciona? Então, se mesmo no caso do Trump está a acontecer o que acontece, qual é afinal a solução? Se o voto não serve, qual é afinal a solução? E há aqui uma coisa, é que o populismo não é revolucionário. E por isso é que eu estou a dizer que o movimento Make America Great Again não era um movimento de captação das instituições para fazer uma reforma, não uma revolução. E todos os movimentos populistas, mesmo na Europa, não são revolucionários. O Chega, o Vox, o AfD na Alemanha, estou já a alertar
que se é certo, não vai ser para já, mas se é certo que o Nigel Farage no Reino Unido tem grandes hipóteses de ser o próximo primeiro-ministro, mas também só daqui a 4 anos, ou coisa que vale, o Nigel Farage não é um populista. Não no sentido de cumprir as grandes ansiedades e necessidades dos cidadãos ingleses nativos. E vai desiludir muita gente. E tanto que o que já está a acontecer, isto vê-se progressivamente, que é, há montes de gente a abandonar o Partido Conservador, os Tories, para se reintegrar no Partido no Reform UK do Nigel Farage, para fazer o quê? Para fazer do Reform UK o Partido Conservador de 2.0. Ou seja, para que as coisas... para que se mude um bocadinho, para que nada mude, não é? É preciso mudar um bocadinho para que as coisas não mudem. E é o que vai acontecer em Inglaterra. Ou seja, e como estes partidos são partidos reformistas, mas não revolucionários, as pessoas... este populismo institucional, digamos assim, vai também entrar a médio prazo, no máximo a médio prazo, em falência técnica, porque as pessoas vão perceber que não é por votarem nestes artistas que as suas vidas vão mudar. Ou que, por exemplo, fenómenos como a imigração massiva, ou como as guerras perpétuas patrocinadas pelos americanos, ou mesmo, por exemplo, o Nigel Farage é um apoiante maluco da Ucrânia, por exemplo. Então, como a Giorgia Meloni, em Itália. Não é? Portanto, as coisas não vão mudar assim tanto. E ficamos sempre com aquela ideia que o sistema está corrompido, porque nem com o voto, mesmo quando as pessoas se decidem a votar maioritariamente por valores populistas, eles depois são traídos pelos intérpretes da grande política. E é neste sentido, e especificamente no caso dos Estados Unidos, que vos estou a anunciar hoje a morte do populismo americano. Não sei o que vem a seguir, mas há neste momento uma fratura muito grande na direita americana, muito grande mesmo, muito grande, uma fratura muito importante, muito drástica e evidente, que vai favorecer os democratas e os liberais americanos já nas intercalares do ano que vem, que o Trump provavelmente, que os republicanos provavelmente vão perder, e poderão perder a maioria tanto no Senado como na Câmara dos Representantes, o que vai ainda por cima tornar a vida do Donald Trump de veras complicada em termos executivos. Mas não sei, sinceramente, lá está, já não é a primeira vez que acabo vídeos com esta questão, que é: não nos conseguimos livrar desta gente, do globalismo, da unipartidocracia, desta cristalização deste tipo de elites que representam valores que de facto rejeitamos, mas não nos conseguimos livrar deles nem pelo voto. E como eu sempre digo, não que eu seja um grande defensor do sangue nas ruas, porque não sou, acreditem, de coração, não sou. Como cristão, acho que a violência é sempre de evitar, mas alguma coisa tem que acontecer, desobediência civil, alguma coisa tem que acontecer para que isto mude, porque, reparem-se, nem nos Estados Unidos foram lá com o voto, não sei não. Isto, claro, se entretanto não nos rebentarem todos numa guerra termonuclear com a Rússia, que é nitidamente uma ambição, pelo menos dos globalistas na Europa, e de muita gente nos Estados Unidos também, em Washington. E pronto, meus amigos, é isto, com esta nota pessimista e com este vídeo fúnebre que vos deixo, para que equacionem. E é isso. Seja como for, não desanimem, permaneçam dissidentes, é importante, permaneçam dissidentes, ok?